Na atividade anterior, né, nós falamos sobre a classificação dos seres vivos, né, que é importante para poder organizar e estudar. Separando, classificando, a gente consegue ter uma melhor visão ali do organismo, consegue entender um pouco melhor e consegue estudar com mais facilidade. Bom, as etapas dessa atividade é assistir esse vídeo, que o link vai estar disponível aqui, ler o texto abaixo, copiar o texto e as perguntas, ou você pode fazer um resumo do texto, né? Ou então ainda colar no caderno. Além disso, vocês precisam responder as perguntas no caderno e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, nesse número, que eu estarei ajudando vocês, tá? Então, começando aqui com essa parte do sistema de classificação dos seres vivos. Eu comentei com vocês no vídeo passado que nós iríamos entender um pouco melhor como é que funciona essa classificação, esse sistema, né? A primeira tentativa, né, de classificação começou com o filósofo Aristóteles, tá? Em cerca de 384 a 322 a.C. Então, ele primeiro classificou aí, separou, né, os animais, aqueles que tinham sangue e aqueles que não tinham sangue. Então foi uma primeira classificação. Só que a partir disso, isso não era o suficiente, né? Porque ainda assim existia uma grande variedade. Aí, quem ficou famoso aí por elaborar um sistema de classificação, que ele é utilizado até hoje, com algumas alterações, foi Linneu. Esse cara aqui, Carl von Linné, né? Conhecido como Linneu. Então, aqui é a fotinho dele, né? Quando vocês estiverem fazendo resumo no caderno, se vocês forem copiar ou fazer resumo no caderno, vocês não precisam se preocupar com essas fotos, é só uma ilustração, né? Mas o texto, o conteúdo, ele tem que ter. Então, ele separou primeiro aí os animais das plantas, que são dois reinos diferentes, né? O reino Animalia e o reino Plantae. E a partir daí foram se dividindo em outros reinos, que é o reino dos fungos, o reino Monera, o reino Protista. Então tem outros reinos, esses reinos a gente vai estudar mais pra frente, né? Cada um deles com mais detalhes. Bom, e essa classificação é baseada na anatomia dos seres, então nas características que eles observavam nesses seres, né? Bom, o sistema de classificação biológica que a gente tem atualmente, ele se divide em 7 categorias taxonômicas. Então, sempre que você ouvir o termo taxonômico, taxonomia, ele está relacionado com essa classificação aí dos seres vivos, ok? E esses níveis de classificação são reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Como vocês conseguem ver aqui na figurinha ao lado, o reino é uma classificação mais ampla. Então, o reino Animalia são todos os animais. O reino Plantae são todas as plantas. Então, é um reino bem amplo. Depois, vai ter o filo, ou seja, dentro do reino tem vários filos. Dentro de um filo tem várias classes. Dentro de uma classe tem várias ordens. Dentro de uma ordem tem várias famílias. Dentro de uma família tem vários gêneros. Dentro de um gênero tem várias espécies, né? E assim a classificação ela vai afunilando mesmo, até chegar numa única espécie bem característica de um ser vivo, né? Tem um macetezinho para lembrar dessa sequência, que é reficofage. Reficofage, re de reino, fi de filo, c de classe, o de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. Então, reficofage ajuda a lembrar dessa ordem, dessa sequência de classificação. Lembrando que, conforme a gente vai descendo aqui do reino até a espécie, vai aumentando o grau de parentesco. Então, vai aumentando aí a semelhança, tá? Então, aqui no reino, no reino Animalia, por exemplo, tem vários animais. Aí, conforme a gente vai descendo aqui, a gente vai aumentando a semelhança. Para entender melhor, vamos observar aqui a classificação do urso negro, também conhecido como urso americano, que está demonstrada aqui nessa figura. Então, o urso americano, ele pertence ao reino Animalia, que pertence a vários outros animais, certo? O filho que ele pertence, que é o próximo nível de classificação, é o chordata. Então, vocês podem perceber aqui que a borboleta, a estrela do mar já não entra aqui nesse filo. O próximo nível de classificação é a classe, que no caso, o urso americano ele é um mamífero, né? Então, na classe Mammalia, entra todos os mamíferos, né, deste filo. A próxima
próximo nível é a ordem, que no caso do urso é carnívora. Então vocês podem perceber, por exemplo, que a zebra já não entra aqui nesse nível de classificação, porque ela não é carnívora. O próximo nível é a família, que é o Ursidae. Então, somente quem participa dessa família que passa para esse nível de classificação. Então, o lobo, por exemplo, aqui não entra nesse nível de classificação. Conforme a gente vai, a partir da família aí, os animais aqui que estão classificados, eles já têm maior semelhança, vocês conseguem perceber isso, né? O próximo nível é o gênero, ursos. Então, vocês podem perceber, por exemplo, que o panda não entra aqui no ursus, porque ele participa de outro gênero. E, por fim, a espécie, que, no caso aqui, é ursos americanos. Para esse urso aqui, que também é conhecido como urso negro, né? Então, ursos americanos é o nome científico da espécie dele. É um nome que serve em qualquer lugar do mundo. Se falar da espécie ursos americanos, está falando dessa espécie aqui. E daí, outra observação é que o nome da espécie é binomial, ou seja, sempre tem dois nomes juntos. Todos os outros aqui é um só, mas quando chega na espécie é sempre binomial. O que eu quero que vocês percebam é esse afunilamento. Conforme vai avançando o nível de classificação, aqui vai aumentando a semelhança, até restar somente a espécie que se quer analisar, que é a categoria mais básica de classificação. A espécie é a categoria mais específica. Agora nós vamos analisar a classificação do gato doméstico. Iniciando aqui, então, no reino Animalia, né? Passando para o filo Chordata. A classe é a Mammalia, pois o gato doméstico é um mamífero, né? Ordem carnívora. Família Felidae, que é a família dos felinos. Gênero Felis. E espécie Felis catus. Então, percebam que aqui no gênero vem todas as espécies de gatos. Então, tem o gato doméstico, o gato selvagem, enfim, todas as outras variedades que são menos comuns de gato. E o gato doméstico, conhecido como Felis catus, que é o nome científico, né? Então, perceba que é binomial. Felis, que é o gênero, e catus, que é em relação aqui. Então, esse conjunto aqui é o nome do gato doméstico, o nome científico, ok? Mas agora, como que a gente pode classificar os seres vivos? Se a gente tivesse um conjunto de animal, né? Como que a gente faria ali para fazer essa classificação? O que a gente precisa fazer? Então, precisa analisar, descrever as características que a gente consegue observar e depois escolher critérios para separar, tá? Então, seguindo esse exemplo aqui. Por exemplo, o beija-flor, o cavalo, o galinho e o cachorro. Descrevendo cada ser vivo no primeiro passo. Então, o beija-flor tem asas, tem bicos, tem penas, tem duas patas. O cavalo tem pelo, tem dente, tem pena, tem duas patas. A galinha tem asas, bico, pena, duas patas. E o cachorro tem pelo, dente e tem quatro patas. E não tem asas, né? Aí o segundo passo é estabelecer critérios, né? Então, com asas ou sem asas, com bico ou sem bico, com pena e sem pena, duas patas ou quatro patas. Então, esses são os critérios. E o terceiro passo é classificar, ou seja, separar grupos para cada critério que foi escolhido, né? Então, com asa e sem asas. O beija-flor, ele tem asas e a galinha também. O cavalo não tem asas, nem o cachorro. E assim por diante, fazendo as classificações. Poderia ser voa e não voa. Também poderia ser um critério. E daí, nesse caso, apesar da galinha ter asa, ela não voa, né? Pelo menos não consegue, né, alçar voo, assim, o máximo. Se colocar a galinha numa árvore, ela vai conseguir talvez pular de lá e amenizar, batendo as asas ali, o pouso, mas voar como um passarinho, ela não voa. Apesar de ter asas, né? Então, assim, dessa maneira, a gente consegue fazer a classificação. Então, o passo é descrever o ser vivo, escolher os critérios e formar grupos semelhantes de acordo com os critérios. Então, a atividade é fazer exatamente isso. Pegar esse grupo de seres vivos, né? Onça, pinheiro, jacaré, palmeira e gato doméstico. Percebam que aqui não são todos animais. E eu tenho que descrever cada um dos seres vivos, assim como no modelo acima. Depois escolher os critérios. Então, anda e não anda. Enfim,
escolhe de acordo com as características que você consegue observar ali, né, as diferenças e semelhanças, escolhe critérios e separa grupos para fazer a classificação. Não precisa ser só um critério só. Se você achar, eu achei interessante 4 critérios, então você vai fazer a separação, a classificação de acordo com esses 4 critérios, assim como no exemplo. Perceba que cada critério estabelecido foi feita a separação, com asas sem asas, com bico sem bico, com pena sem pena, com 4 patas sem 4 patas. Então foi feito a separação em grupos de acordo com os critérios escolhidos. E daí tem as perguntinhas aqui, ó. Um cachorro tem maior semelhança com um elefante ou com um tubarão? Com qual será? Justifique sua resposta. Então você vai justificar a sua resposta aí nas semelhanças encontradas, né? Nas semelhanças e diferenças. Ou seja, na verdade, nas características, né? Que vocês conseguem observar. Todos os peixes de um rio pertencem a uma mesma espécie? Será que é a mesma espécie? Lembrem que a espécie é aquele último nível de classificação. Então pensa nisso e justifique sua resposta. Aqui a gente tem um vídeo sobre classificação de seres vivos que é bem interessante, que é uma dica de estudo, tá? Então, se você tiver interesse e gostou do assunto, quiser saber um pouquinho mais, assista esse vídeo aqui. E nesse vídeo era isso que eu gostaria de explicar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu estarei atendendo vocês. E até a próxima!